Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 ações pagadoras de dividendos com as quais não é possível viver de renda, hein? Um vídeo polêmico, mas vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, deixa eu trazer algumas premissas aqui para esse vídeo antes que você me dê hate nos comentários. Isso aqui é um vídeo polêmico, ele reflete a minha opinião pessoal, não é a verdade absoluta, você pode muito bem discordar dela, mas eu vou trazer aqui para vocês as razões pelas quais eu entendo que essas 4 ações que pagam dividendos, elas não possibilitam viver de renda imediatamente. Por que imediatamente? É aquele conceito do Barsi de aposentadoria imediata. Suponhamos que você tenha uma grande quantidade de capital acumulada. Muitas vezes talvez esteja na poupança ou em imóveis. E aí você agora quer viver de renda imediatamente com ações. E aí você vai buscar aquelas ações que paguem bons dividendos. Só que as ações que eu vou trazer nesse vídeo, embora paguem dividendos, elas não autorizam, não possibilitam, em nossa opinião, a aposentadoria imediata. Não significa que elas sejam um mau investimento e não significa que elas não irão proporcionar uma boa valorização ao longo do tempo. Só significa que com elas é improvável que você consiga se aposentar imediatamente, ou seja, viver logo de renda. Por que eu digo isso? Como vocês sabem, existe uma regra da Bolsa de Valores que faz todo sentido, que toda vez que uma ação paga um dividendo, um juro sobre capital próprio, ela tem que descontar esse dividendo, ou JCP, do preço da ação. Então como assim? Então suponhamos que temos ali, e aqui é só um exemplo hipotético, a ação Mirai 3 e que ela custe no mercado R$10. E aí suponhamos que a Mirai 3 vai ali informar que vai pagar um dividendo de R$1 por cada ação. Logo, a partir do momento em que ocorrer a chamada data X, quando ocorre o ajuste na cotação, a ação não poderá mais valer R$10, por conta desse R$1 que está saindo de dentro da empresa e indo para o acionista. A empresa valia R$10 com esse dividendo que é parte do lucro da empresa, que estava lá no caixa da empresa. Como eu tirei esse R$1 dela, ela passa a valer o quê? R$9. É por isso que se diz que o dividendo é uma mera troca de bolso, sai do bolso da empresa para o bolso do acionista. Afinal, pare e pense comigo, se você fosse hoje comprar a Mirai 3. Quero comprar o canal do YouTube do Luan. Aí você faz lá um valuation de R$100 mil, por exemplo. Só que dentro da conta do Mirai tem R$10 mil. E aí você fez valuation considerando esses R$10 mil ali dentro. Aí eu vou lá e pego esses R$10 mil antes de finalizar a venda com você do canal. Você vai me pagar R$100 mil pelo canal? Não, você fez um valuation considerando esse caixa. Você vai querer pagar 90 mil. Essa é a lógica, tá? Então o fato é que sempre que uma empresa paga dividendo, a sua cotação cai. Significa que você está perdendo dinheiro? Não significa, porque você tem esse R$1 aqui na sua mão. É dinheiro no bolso. Só que qual que é o problema de algumas ações? O problema depende do ponto de vista, desde que seu propósito seja aposentadoria imediata, né? Não ao longo de vários anos, construir uma aposentadoria. Então qual seria o problema de algumas ações? Como elas são ações consideradas muito boas pelo mercado, é difícil que a cotação delas fique barata. São ações bem precificadas, próximas do seu preço justo. São ações então que, de acordo com o Value Investing, você não compraria, porque pelo Value Investing você só compra ações bem abaixo do preço justo ou até do preço teto do Bazin, porque o investidor busca ações muito descontadas com grande margem de segurança. Ou seja, você busca comprar ações muito baratas. Só que existem algumas ações que pagam dividendos que não são baratas. E aí qual que é o efeito disso no curto e médio prazo? Não posso dizer longo prazo porque aí é muito incerto, mas pelo menos no curto e médio prazo existe um efeito bem claro. Toda vez que a ação vai pagando dividendo e ela é uma pagadora de dividendo, a cotação dela vai caindo. Aí ela paga mais um dividendo, cai de novo. E aí você não está reinvestindo na empresa. Por quê? Você está vivendo de dividendo, você está aposentado, você está pegando esse dinheiro e sobrevivendo, pagando suas contas. Enquanto isso, a sua ação vai caindo de preço. E aí, de novo, não estou falando aqui do longo prazo, algo acima de 10 anos, porque num período longo de tempo, uma boa empresa tende a crescer e aumentar os seus lucros e voltar à cotação. Mas ali, num curto e médio prazo, a cotação dificilmente irá voltar ou mesmo acompanhar a inflação. Por quê? Porque a empresa já é cara, ela já é precificada. O mercado não está disposto a pagar muito mais por essa empresa. E aí o que acontece? Muitas vezes o seu patrimônio, ao longo do tempo, não consegue acompanhar a inflação. Você está vivendo de dividendo, mas o seu patrimônio está se desvalorizando. Claro que uma das medidas inteligentes para solucionar isso aí é você pegar parte desse dividendo e reinvestir na empresa. Mas às vezes você não quer fazer isso, você quer simplesmente viver de dividendo, usar a totalidade dos dividendos. Porque se você fizer o reinvestimento, aí então você está investindo para o longo prazo, está construindo o seu patrimônio. Não é essa a ideia aqui do vídeo.
É caso você queira utilizar todos os recursos obtidos do dividendo. E então, quais são essas ações, afinal? De novo, vou ser muito xingado nos comentários, mas não vou deixar de expor aqui minha opinião. A primeira ação dessa lista é a Engie. Olha só. Primeiro ponto, antes de falar da Engie, eu vou pegar aqui um período de 10 anos, comparar a rentabilidade dessas empresas num período dos últimos 10 anos, sem considerar os dividendos. Por que sem considerar os dividendos? Porque você está torrando dividendo, você está vivendo desses dividendos. Então eu estou pegando de maio de 2012 a maio de 2022 e considerando o IPCA. E a gente sabe que o IPCA é uma mentira, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então vamos considerar aqui que o seu dinheiro perdeu 85% aproximadamente de valor em 10 anos. Portanto, essas ações precisam se valorizar nesses 10 anos mais do que 85%, 90%. Eu consideraria pelo menos 90% aqui, porque a gente sabe que a inflação é mentirosa, já que o governo mascara a inflação para quê? Para não precisar aumentar tanto os seus juros, aumentar tanto a taxa Selic para compensar isso aí e a dívida pública não aumentar demais e aí o governo ganhar em cima das pessoas. Mas tudo bem, vamos considerar aqui de 85% a 90%. Então no mínimo uma ação tem que render mais de 90% em 10 anos, né? Excluídos os dividendos. Então vamos pegar aqui a Engie. A Engie é uma ação que negocia um PL de 20 vezes lucro e ela não tem esse crescimento de receitas, nem de lucro. Então é uma ação ali, ó, que não é barata, não tem como. Ela negocia um PVP de 4. Ainda assim, ela paga um bom dividendo. 6%, 7% é a média de Engie. Paga um bom dividendo. E aí vamos comparar aqui com outras elétricas baratas. Por quê? Peguei Copel aqui e Energias do Brasil. São ações com excelentes dividendos, são baratas, negociam próximos do valor de patrimônio e a Engie 4 vezes. E aí então beleza, vamos comparar a Engie com essas elétricas. E nas demais ações, eu não vou necessariamente comparar com uma ação do mesmo setor. A intenção aqui é mostrar uma ação cara ou próxima do preço justo que paga bom dividendo e uma ação barata que paga bom dividendo também. E aí o que nós temos aqui no caso de Engie? Sem inclusão dos dividendos nos últimos 10 anos. Essa linha azul é a Copel. Ela rendeu 196%, mais que o dobro da inflação. Já a Energias do Brasil também, 178%. Agora, o que aconteceu com a Engie? 81,9%. Olha só, não conseguiu nem bater o IPCA. No final das contas, se você quis se aposentar com a Engie, você perdeu dinheiro para a inflação. Então a Engie rendeu 81,9% contra 85% do IPCA. Vamos para a segunda ação. E a Vivo, uma excelente pagadora de dividendos, uma companhia que já cresceu bastante, tem a maior fatia de mercado do setor de telecomunicações, é uma empresa muito boa e ela negocia uma relação preço-lucro de 12. Não é tão cara, tá? Não é tão cara. Mas acima de 10 vezes lucro, já está bem acima da média do Ibovespa atual, que é entre 5 e 6 vezes lucro. Então, o PL da Vivo é de o dobro da média do Ibovespa. Então, comparativamente aí com o Ibovespa, ela não é uma ação muito barata e ela tem um PL superior ao crescimento dos lucros, o que segundo a teoria do Peter Lynch, a ação pode estar cara. Então vamos comparar ela aqui. Eu vou comparar com o Banco do Brasil de novo, não estou comparando com ações do setor, até porque eu ia comparar com o quê? Com TIM, com Oi, não dá certo. Então vamos pegar uma pagadora que é Banco do Brasil. No caso da Vivo, você até conseguiria vencer a inflação. Olha aqui, a Vivo teria rendido 95,36%. Já a Banco do Brasil teria rendido 200%. Então o Banco do Brasil foi mais que o dobro da inflação e a Vivo ficou ali bem pau a pau. Só que de novo, esse 85% de IPCA aqui pode não refletir a realidade. E aí ficar tão próximo aqui, ó, 95 para 85 ou 90 para 95, o seu risco foi bem grande, tentando viver de dividendos com Vivo. A terceira ação dessa lista, eu diria que é Fleury. A Fleury, como vocês sabem, é uma das maiores empresas de medicina e saúde do país, né? E uma boa pagadora de dividendos. Ela está com um dividend yield aqui de 6,6%. Há períodos que ela consegue até superar esse yield aqui. É uma pagadora de dividendo. Só que olha aqui, o PL dela, 13 vezes lucro, acima do crescimento de lucro, que é de 8%. Um PVP de 2 vezes o valor de patrimônio. Uma relação EV/EBIT de 9,98, de novo acima do crescimento de lucros. Então uma ação não é tão barata, só que paga um bom dividendo. Tendo inclusive um payout de mais de 90% na média. Então ela distribui muito provento. O dividend yield só não é maior do que isso, do que 6%, 5%, porque ela é bem precificada, mas ela paga um excelente provento. E aí temos aqui comparação com Porto Seguro. De novo, tem nada a ver. Porto Seguro nem é do setor de saúde, tá bom? Mas vamos lá. O que nós teríamos aqui? E aqui nesse caso, a Fleury te daria prejuízo, hein? Ela teria rendido 64,77% contra uma Porto Seguro aí de 244,24%. Então olha só, a Fleury te daria um prejuízo abaixo do IPCA, 64,77%. E aqui eu estou considerando 10 anos, não é um período tão pequeno, né? E agora uma ação que eu pensei muito bem antes de colocar nessa lista,
acionista, mas coloquei apenas para você ter uma ideia, mas que é uma ação que na verdade é de crescimento lento atualmente, por já ser uma empresa bem robusta e antiga de bolsa e de mercado, mas que se você for comparar com a rentabilidade sem dividendos de uma empresa, inclusive do seu próprio setor, você vai ver a grande diferença. E é uma empresa que paga um bom dividendo e o próprio Barça diz que ela paga um bom dividendo. Então você já sabe, ela é a Klabin. A Klabin está com um dividend yield de 5%, a companhia tem essa média de 4, 5%. Por que é um dividend yield abaixo de 6%? Porque é uma companhia que negocia um PVP geralmente de 3, próximo de 3. O PL dela hoje está descontado, tá? Só que a média é de 22, 23. Então a companhia costuma negociar muito bem precificada, a Klabin. Ela hoje está com um PL muito próximo do seu crescimento de lucros, então ela está ali, ó, num bom preço. Hoje a Klabin até está bem descontada, mas historicamente ela não é descontada. Tá? E mesmo assim ela paga ali um dividendo interessante, considerando o seu payout elevadíssimo de 100% na média nos últimos 10 anos, 127% nos últimos 5 anos. Olha, tem um payout enorme, Klabin, tá? Então ela paga muito dividendo. Hoje ela não está cara, mas historicamente ela está bem precificada. E aí vamos comparar com o Irani, né? Que mesmo hoje com Klabin mais barata, a Irani tem um PL de 5 vezes lucro, abaixo de 6 vezes lucro da Klabin. O PVP também é inferior. A relação EV/EBIT também é inferior. Em endividamento, a Irani vence. Em crescimento, elas ficam próximas, mas a Klabin ainda ganha aqui em crescimento de receita, tá bom? Mas enfim, a companhia mais barata, inclusive, paga mais dividendos. Vamos ver a performance histórica aqui dos últimos 10 anos. A gente tem o quê? Sem os dividendos, você torrando todos os dividendos de Klabin, você teria hoje uma rentabilidade em Klabin interessante, 241%. Mas olha só o que uma ação barata tem de efeito. Papéis Irani, 518%. Então veja, com Klabin você venceria a inflação, ok, muito bom. Mas com uma ação mais barata do mesmo setor que paga um dividendo tão excelente quanto, você teria uma rentabilidade muito superior. Por isso que eu disse, Klabin ainda é polêmica, porque ela ainda rendeu bem aqui, 270% contra 85% do IPCA, mas você teria ganhado muito mais investindo numa ação mais barata como a Papéis Irani. Não é recomendação de investimento, tá? Então, por isso que para mim é muito complicado, se você quer viver de renda imediatamente, comprar ações mais precificadas que paguem bons dividendos. O ideal é que, se você acredita nessas companhias, você não utilize os dividendos no momento e só pense em utilizá-los para o longuíssimo prazo, tá? Do contrário, você vai acabar perdendo ou ficando muito próximo da inflação. E obviamente vai acabar perdendo da renda fixa, né? Mas já vai deixando aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito dessa listagem. De novo, eu sei que é polêmica, mas por favor, não me xinguem. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!